Gênesis 41, versículo 38, está escrito assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Vou ler mais uma vez. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? O Faraó está reconhecendo que José era um homem cheio do Espírito Santo. O Faraó, após ouvir tamanha sabedoria, inteligência e revelação que Deus deu a José, reconheceu que o Espírito do Senhor estava nele. E o mesmo Espírito que estava em José, o Espírito Santo também está aqui, e ele também quer te encher e te revestir, para que através da tua vida o nome do Senhor seja glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloca tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Ah, meu Deus, todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que ele, o Senhor, cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O Senhor quer nos encher e nos revestir. Deus quer estar em nós, habitar em nós, mas para isso nós temos que também querer, para isso também nós temos que corresponder. O Senhor Jesus deixou claro: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o Pai o amará e eu amarei, viremos a ele e faremos nele morada. E o Espírito Santo habitando em nós, ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento, ele nos habilita, ele nos capacita para agir diante das situações da vida. Até mesmo porque, se nós pegarmos ao longo da Escritura, todos os homens e mulheres de Deus sempre enfrentaram lutas, problemas, adversidades, mas o Senhor, estando com eles, deu a eles sabedoria, deu a eles entendimento, os fortaleceu para enfrentar as adversidades e vencê-las. E assim Deus quer fazer conosco. E na vida de José não foi diferente. O texto diz, no capítulo 37, que ele era invejado pelos irmãos. Deus dá a José sonhos, que na verdade eram revelações. Os seus irmãos não tinham sonhos, e os irmãos começam a invejá-lo. O pai, Jacó, Israel, dá a José uma túnica colorida de várias cores, e só ele tinha, sendo ele o caçula. Os demais não tinham. E o texto diz de maneira clara, Gênesis 37, 11, que os seus irmãos o invejavam. E José vai ter que lidar com a inveja dos próprios familiares, dos próprios irmãos. Mas ele não se abate diante da inveja. Ele não desiste diante da inveja. Ele compreende que Deus é com ele. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus é com você também, viu? Deus é com você. Aquele que começa a se destacar vai ser invejado. Mas não fique triste por causa da inveja. Não recue por causa da inveja, porque a inveja vai cair por terra. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo não recua diante da inveja, não desiste, mas pelo contrário, continua crendo, continua perseverando. Muito bem, José lida com a inveja. Além de lidar com a inveja, ele vai ter que lidar também com a rejeição dos irmãos, porque os irmãos não só o invejaram, mas colocam, externam aquilo que tinham no coração. Quando José vem até eles, eles vão se reunir e dizer: vamos tomar a túnica dele, vamos prendê-lo, vamos matá-lo. E prendem o José, tiram a túnica do José, lançam ele numa cova. E ele vai ser rejeitado pelos irmãos.
Ele vai ser vendido como escravo. Note quantas coisas um rapaz de 17 anos está enfrentando. Se fosse nos dias de hoje, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, mas tomando por base a situação atual, a conjuntura atual, não tenho o menor medo de dizer que estaria hoje fazendo tratamento psicológico. Muito provavelmente estaria hoje tomando aí um Rivotril, um Diazepam, né? Muito provavelmente corre o risco, talvez, quiçá, de ter tirado a própria vida. Não são os casos que nós vemos nos nossos dias, né? Jovens que por problemas, né, familiares estão depressivos, jovens que por adversidades tiram a própria vida. É o que está acontecendo nos nossos dias. Mas ele, mesmo sendo invejado, rejeitado, lançado no poço, na cova, o Espírito do Senhor está com ele. E querido, compreenda, mesmo o Espírito Santo estando conosco, Deus não vai nos isentar dos problemas, das dificuldades. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar sabedoria para lidar com as situações da vida. José está sendo preparado porque Deus tem um futuro glorioso para ele. Deus tem um futuro maravilhoso para você também. Mas você tem que buscar mais, você tem que orar mais, você tem que se fortalecer mais para aguentar o tranco, as adversidades da vida. José, então, além de lidar com a inveja, com a rejeição, ele vai lidar também com a escravidão. Ele vai ser vendido como escravo. O capítulo 39 começa dizendo que ele foi levado para o Egito, mas o texto deixa claro que Deus era com ele. Ah, querido, às vezes na vida passamos por situações que não queremos, mas a questão é como é que lidamos. Diga para a pessoa que está do teu lado, se a vida te deu limões, faça uma limonada, não fica azedo não, viu? Tem gente que é azeda, tem gente que fica intragável, insuportável, não tem como conviver, porque não dá para aguentar as palavras, o comportamento, não é? Pessoa está enfrentando... Problema não é exclusividade de um ser humano, amados. Todos nós temos problemas. Mas o Senhor garantiu que nós somos mais do que vencedores. O Senhor está conosco. Ele garantiu: eu vou estar com você na hora da luta. Eu vou te ajudar. Eu vou estender a mão. Eu vou te fortalecer. Acredite, Deus está com você. José estava na escravidão. Ele não murmura, ele não reclama, ele não abre a boca para blasfemar. Pelo contrário, ele acredita: Deus está aqui comigo. Meu Deus me dá capacidade. Meu Deus me dá inteligência. Meu Deus me fortalece. Meu Deus faz aguentar o tranco. E Deus está lá com ele. Ele vai ser vendido. O Potifar compra ele, ele vai trabalhar, vai ser mais um lá dos escravos, e começa a trabalhar. E aí Deus vai abençoando, diz a palavra que Deus abençoa a obra das mãos de José. O que ele toca prospera, o que ele toca dá certo, porque ele faz com amor, ele faz com coração, independente da circunstância. A amargura da vida não contaminou o coração dele. Não deixa a amargura da vida contaminar teu coração, mas acredite, Deus tem dias melhores. Deus tem uma bênção, uma vitória gloriosa lá na frente. Aguenta o tranco hoje e você vai alcançar a vitória amanhã. E é o que ele está fazendo. E ele trabalha com amor, ele trabalha com dedicação, ele trabalha com zelo. E diz a Escritura, no capítulo 39, que Deus, por amor a José, abençoou a Potifar em tudo quanto tinha, em casa e no campo. Aí aquele moço, aquele jovem vai crescendo lá, vai se destacando lá, e ele se torna, dali um tempo, governante da casa, mordomo da casa, chefe dos escravos. Olha só, já melhorou a situação, não é? Mas o diabo, ele não aguenta ver ninguém sendo fiel a Deus. Não acho que o diabo vai lhe dar moleza, que não vai não, viu? Quem tem misericórdia é Deus, quem tem amor é Deus. O diabo, ele é maligno. Jesus deixou claro que ele é maligno. Ele vem para derrubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Se você vacilar, ele te bota na lona. E é o que o diabo vai fazer, vai tentar fazer com José. À medida que José vai crescer na casa de Potifar, a mulher do Potifar bota o olho no José e pensa: que moço bonito. Que isso? Esse moço tem que me satisfazer, tem que fazer o que eu desejo. E diz o texto que ela claramente diz a ele: deite-se comigo. E não foi um dia nem dois, dias e dias. O assediava descaradamente: deite-se comigo, deite-se comigo. E o José fugindo, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo resiste à tentação. Quem é cheio do Espírito Santo não cai no laço, não cai na cilada. O inimigo quer derrubar, ele pode até tentar, mas não vai derrubar quem é cheio do Espírito Santo. A mulher o agarra e diz: deite-se comigo. Ele disse: eu não posso pecar contra o teu marido, nem contra o meu Deus. A mulher toma a roupa dele, ele sai correndo.
Senhor, ele não peca. Diante da tentação, ele vence. E diga para a pessoa que está até lá, você tem que vencer também. O José era de carne e osso igual a você. Jesus também era de carne e osso igual a nós. Lucas, vai lá rapidinho comigo, Lucas 4, versículo 1. Jesus também foi tentado. Lucas 4, o José venceu a tentação. E nós temos que vencer também. Lucas 4, o versículo 1 diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito para onde, minha gente? Ao deserto. Foi o Espírito Santo que o levou ao deserto. E lá no deserto ele vai ser tentado. O diabo vai tentar de todos os meios, mas ele não cai em uma só tentação, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo vê o laço, vê a armadilha e não cai. Versículo 13: acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus a Galileia. Ele entrou na tentação cheio do Espírito Santo e ele saiu dela cheio do Espírito Santo. E querido, querida, Deus espera em nós que sejamos firmes. Tem gente aí caindo, tem gente aí que não está se enchendo como deveria. Esses dias atrás vi uma notícia triste, terrível. Um pastor brasileiro lá nos Estados Unidos, uma igreja enorme, está tendo culto, dali a pouco um irmão pega o microfone e diz: eu preciso falar. E querem tomar dele? Não, deixa eu falar. E aí ele aponta para o pastor e diz: esse pastor me batizou a minha esposa, ele fez meu casamento, e eu peguei ele adulterando com a minha esposa. É um escândalo, uma tragédia. A nós não compete julgar ninguém, mas se caiu no laço, a gente precisa se encher mais do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do teu lado: se encha mais do Espírito Santo, que se você vacilar, o diabo derruba. Se vacilar, ele bota na lona. O José compreendeu: eu não posso pecar contra Deus, eu tenho que ficar firme. E além de lidar com a inveja, com a rejeição, com a escravidão, venceu a tentação, não caiu na cilada. Ele vai lidar agora com a injustiça, porque ele vai ser lançado na cadeia por um crime que ele não cometeu. Nem sequer foi dada a oportunidade da defesa, nem sequer foi ouvido, simplesmente, sumariamente, cana, cadeia. Deram crédito à palavra da mulher do Potifar, mas a José, de maneira alguma, ele vai para a cadeia. Note que a vida dele aparentemente vai ladeira abaixo. Quem olha de fora pensa: coitado, aquele ali não vale nada. Olha a tragédia na vida desse rapaz, só piora cada vez mais. O homem vê o que está de fora, mas o Senhor conhece o coração. Mesmo ele indo para a prisão, Deus foi com ele para a prisão, e ali Deus estava preparando ele, e ele permanece fiel, e ele permanece crendo, e ele permanece cheio do Espírito Santo, e lá na cadeia Deus vai lhe dar graça, lá na cadeia dali a pouco ele está cuidando de tudo, o carcereiro confia nele para conduzir as tarefas, porque o Senhor era com ele e prosperava, abençoava tudo que ele tocava, e o Senhor quer ser com você, meu irmão, quer te ungir e te revestir, para que onde você esteja, seja em casa, no trabalho, onde você estiver, o que você toque dê certo, e todos olhem para você e digam: é cheio do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo. Muito bem, ele está lá na cadeia, e o tempo passa, dali a pouco são presos o padeiro e o copeiro do rei, lançados na cadeia. Um belo dia, ambos têm sonhos, e aí Deus dá a José a revelação, a interpretação, porque não veio do José pelo José, foi Deus. Quando o copeiro conta o sonho e ele diz, são 3 dias, em 3 dias o rei vai restabelecer o seu cargo, você vai voltar a servir o vinho na taça do rei. Aí o copeiro se animou: poxa, que maravilha, justiça será feita, eu estou preso aqui injustamente, eu não tentei envenenar o rei, eu não fiz nada de errado. Que bela revelação, que bela interpretação. Imagina a felicidade do copeiro. Aí o padeiro se anima também: e aí o meu foi assim, 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 como é que vai ser? E aí o José diz também: é 3 dias. Só que em 3 dias o rei vai, te enforcar. E do jeito que Deus revelou a José, porque foi revelação, porque do contrário é adivinhação, e adivinhação é pecado. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, Deus revelou a ele, porque Deus é o que revela o oculto e o escondido. Quando tem um servo fiel que o busca, ele revela tudo, ele mostra tudo.
Muito bem. E aí o padeiro não gostou muito, mas foi o que aconteceu. Mas antes deles saírem, José diz ao copeiro: lembra-te de mim quando você estiver adiante do rei. Um homem que já lidou com a injustiça, já lidou com a inveja, já lidou com a rejeição, já teve que lidar com a escravidão, com a tentação, com a injustiça, vai ter que lidar agora com a ingratidão. Porque está escrito, vamos ler? Vá lá comigo, Gênesis 40. O copeiro esqueceu dele. Gênesis 40, olha o que está escrito aqui. Gênesis 40, versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Ele vai ter que lidar com a ingratidão. Poxa, Deus me usou para trazer a interpretação, a revelação. Falei para ele e ele não lembrou de mim. E o José está lá preso, o José está lá em cana, mas Deus está lá com ele, e Deus não esquece de ninguém. Deus conhece quem são os seus, Deus sabe quem o busca, quem crê, quem confia. Aí Deus vai mover lá o faraó, Deus vai mover sonhos do faraó para mudar a situação de José. E querido, Deus move céu e terra para mudar a tua história. Se você for fiel, se você se encher da presença dele, o faraó tem sonhos, ele não entende nada, ele não lembra, ele não sabe, ninguém interpreta, ninguém traz informação nenhuma, até que o Espírito Santo faz o copeiro lembrar. Que aqui o texto não diz que o copeiro se esqueceu. Deus moveu os sonhos de Faraó. Depois Deus move o copeiro para lembrar do José. E aí quando José é levado diante do Faraó, o Espírito Santo traz a ele a revelação. Qual é o sonho? Qual é a interpretação? O que deve ser feito? E aí o José, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo, com a inteligência dada pelo Espírito Santo, começa a trazer a revelação dos sonhos. Você estava lá na sua cama dormindo e você sonhou com 7 vacas gordas, e depois vinham 7 vacas magras e tragavam as gordas. E o outro sonho, você sonhou com 7 espigas cheias, depois outras espigas queimadas, feias, vieram e devoraram essas. O sonho é duplicado porque Deus se apressa em fazê-lo, e os sonhos representam 7 anos de fartura, a terra vai produzir muito, com abundância, e depois 7 anos de escassez, 7 anos de fome. Lhe aconselho, prepare celeiros, e durante o tempo da fartura, reúna, acumule, guarde o quinto para os anos de escassez. Quando o faraó ouve tamanha sabedoria, tamanho entendimento, o faraó vai dizer o que nós lemos no início da mensagem, capítulo 41, versículo 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Quando José fala com sabedoria, com revelação, com a unção do Espírito, o faraó fica de boca aberta e tem que reconhecer: o Espírito Santo está na vida dele. E querido, querida, o mesmo Espírito Santo quer te encher, ele quer te dar revelação, ele quer te dar sabedoria, ele quer te dar inteligência para você ser a diferença na tua casa, no teu trabalho, onde você está, para você agir com sabedoria, falar com sabedoria, e através da tua vida o nome dele ser glorificado. Com a sabedoria que o Espírito Santo deu neste dia, a vida de José foi transformada, e ele quer transformar a tua vida, meu irmão. Persevere, busque ele, se encha mais, porque ele muda a tua vida, a tua história. Ele transforma a vergonha, a humilhação em honra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 39, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como... Que escola que José foi? A sabedoria que ele tem não vem dele, vem de Deus. Ô pastor, quer dizer que não precisa estudar? É claro que precisa, vai estudar, vai fazer curso, vai se aperfeiçoar. Só que a sabedoria que vem de Deus é sobrenatural. A unção do Espírito Santo é sobrenatural. Faz a tua parte. José não fez a dele, chegou lá no Egito, foi trabalhar, foi fazer a parte dele, chegou na cadeia, não ficou lá tramando em como dar um golpe de Estado, não ficou lá tramando como se tornar um bandido. Vivemos em dias de partidos políticos com ligações com facções criminosas. Os dias em que vivemos, José não se tornou um bandido, José não se entregou ao crime organizado, ele se encheu, foi mais do Espírito Santo, e Deus tira ele da cadeia, da vergonha, da humilhação, porque Deus é aquele que tira do pobre do monturo e faz assentar entre os príncipes. Deus quer
quer mudar a tua história, meu irmão, se enche do Espírito Santo, deixa a glória dele vir, a sua situação vai ser transformada. Não só José, mas vários outros lidaram com adversidades. Nós encontramos um Moisés, que também vai ser invejado pelos irmãos, um Moisés que vai enfrentar lutas, adversidades. Encontramos também, por exemplo, um Josué, encontramos um Gideão. O Gideão tem um problema grave de autoestima. Aliás, ele não tinha autoestima, em cima dele era lá na lona. Quando o Senhor aparece a ele e diz: vai nessa tua força, varão valoroso. Aí a síndrome do vitimismo ataca. Eu, varão valoroso, eu sou da menor tribo, minha família é a mais pobre, eu sou menor da minha casa. Querido, Deus não quer ver a síndrome do vitimismo. Deus quer ver: eis-me aqui, Senhor, pode me ungir, pode me encher, pode me enviar. Ele tem tudo isso dentro de si. E aí o Senhor diz: porque eu hei de ser contigo, você vai livrar Israel dos inimigos. Ele não entende como, mas o Espírito Santo vem sobre ele e dá ele autoridade. Quando ele convoca, se reúne uma multidão, mas Deus não precisou de uma multidão, foi Gideão em 300 que teve uma vitória extraordinária, porque Deus estava com ele e deu a ele a estratégia da vitória, e Deus vai te dar também a estratégia. O Espírito Santo vai te encher. Essa estima que está lá na roda, que está lá embaixo, ele vai levantar, porque foi ele que te chamou, foi ele que te escolheu. O diabo quer te massacrar e quer dizer que você não vale nada, você não tem valor, você é um nada, mas o Senhor diz: você é a menina dos meus olhos, foi eu que te dei vida, foi eu que te gerei, antes de você ser formado no ventre da mãe, eu já tinha te escolhido, e eu preparei para você uma vida vitoriosa. Ele tem vida abençoada para nós. Quem crê, diga glória a Deus. Nós encontramos isso, não só na vida de Gideão, mas, por exemplo, um Davi. Davi era um adolescente como José. O Espírito Santo vem sobre ele, ele é ungido. Quando o exército filisteu se coloca contra o exército de Israel, está lá um monte de homens, todos apavorados diante do gigante, mas o Davi estava cheio do Espírito Santo. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Porque quem é cheio do Espírito Santo tem coragem. Quem é cheio do Espírito Santo não recua diante dos problemas. Quem é cheio do Espírito Santo deixa claro ao problema: o meu Deus é maior e poderoso e vai me dar vitória. Eu creio nisso. Ele se coloca à disposição, ele vai à batalha e ele leva não a lança, ele não leva uma espada, ele não leva um escudo. O gigante chama ele de cachorro, o gigante diz: você vai morrer, você vai perecer, você vai ser morto hoje. E ele, que é amaldiçoado pelo gigante, não dá ouvidos ao gigante, não dá ouvidos às palavras contrárias, mas abre a boca e profetiza: eu vou te matar, eu vou arrancar tua cabeça, eu vou matar os filisteus, e toda essa terra vai saber que tem Deus em Israel. E na fé, na unção do Espírito, ele lança a pedra e Deus derruba o gigante. Ele fez a parte dele, Deus fez o impossível. Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Deixa o Espírito Santo encher e ungir. Muito bem, Davi dá o devido valor à unção do Espírito. Tanto é que quando ele peca, ele não vai dizer: Senhor, me dá de novo o trono, me dá de novo a coroa, tão legal tá lá, governando, mandando, tendo status, tirando selfie, aparecendo. Ele vai dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo. Renova em mim um coração puro, um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele sabe que ele vacilou, ele sabe que ele dá uma mancada, mas ele se arrepende, e Deus conhece a sinceridade do nosso coração, e o Espírito Santo vem sobre ele, e renova a unção sobre ele, e usa, e coloca a palavra na boca dele. Querido, deixa o Espírito Santo encher hoje, deixa ele colocar a palavra na tua boca, porque ele vai te usar, ele vai agir, ele vai fazer maravilhas. No fim da vida, olha o que Davi diz, 2 Samuel 23, Davi aqui está no fim da vida, olha o que ele diz aqui, 2 Samuel 23, vou ler os versículos 1 e 2, acompanhe comigo, 2 Samuel 23, versículos 1 e 2, estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel,
o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. O Espírito do Senhor também quer te ungir nessa noite, e quer colocar a palavra dele na tua boca, para você ser sal da terra e luz do mundo na tua casa, para você ser a diferença no teu trabalho, para você ser a diferença onde estiver, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. José fez a diferença no Egito. Davi foi a diferença na nação. E você vai ser a diferença onde estiver, porque o Senhor estará sobre a tua vida e vai colocar a palavra na tua boca. Não pense que a unção do Espírito Santo é só para o pastor, é só para o pregador, para o missionário. É para quem crê, é para quem é discípulo, é para quem é filho do Todo-Poderoso. Deus quer ver gente, pessoas como Davi, como José, cheios do seu Espírito, brilhando e resplandecendo a glória dele. Lá no livro de Atos, a igreja entendeu isso. Atos 4, versículo de número 31, está escrito o seguinte, olha só, Atos 4, versículo 31, acompanhe comigo. Livro de Atos, capítulo 4. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só, eles oraram, o Espírito Santo os encheu e colocou a palavra na boca deles. Deus quer te colocar a palavra na sua boca, compreenda. Ô pastor, mas é para eu ser pastor também? Não, irmão, precisa ser diferente do seu serviço, nem todos serão pastores. José era pastor por acaso? A palavra que o Espírito Santo colocou na boca dele fez a diferença na vida dele e no trabalho dele. Ele se torna governador. Deus coloca a palavra na boca de Davi e ele, através da unção do Espírito, da palavra que Deus colocou na boca dele, chega a ele gente desanimada, com o espírito abatido, lá na caverna de Adulão. E aquela turma que chegou lá endividado, com o espírito desgostoso, abatido, porque ouviu aquilo que estava na boca de Davi, porque recebeu da unção que estava sobre Davi, vai sair de lá um exército valente e corajoso. A família de Davi, que outrora Eliabe, quando Davi chega lá e fala do gigante, o Eliabe vai dizer: eu conheço seu coração, garoto, seu mexeriqueiro, fofoqueiro, curioso, vai-te embora. Na caverna de Adulão vai a família todinha do Davi para lá, e vai o Eliabe também, e eles reconhecem que o Espírito do Senhor era sobre Davi. Querido, o Espírito do Senhor quer te encher e te revestir, para você ser a diferença na tua família, no teu trabalho, naquilo que você toca as mãos para fazer. Deus vai ser contigo e vai te abençoar, e todos olharão e dirão: esse homem é cheio do Espírito Santo, essa mulher é cheia do Espírito de Deus, e através da tua vida vai ter gente salva, liberta, transformada, querendo conhecer o Deus que você serve. Quem entendeu, diga glória a Deus. A igreja entendeu isso. Olha o que Pedro diz, Atos 10, versículo 36. Olha o que Pedro diz na casa de Cornélio. Leia comigo. Atos capítulo 10, versículo de número 36. O Espírito Santo faz a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Foi na vida de José, de Davi, de tantos outros. E olha o que diz aqui, Atos 10, 36. Pedro na casa de Cornélio dizendo: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Se tiver uma caneta, grife aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Senhor Jesus foi ungido, não precisava, porque ele é o próprio Deus, mas ele foi o exemplo para mim e para você. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, a virtude do Altíssimo veio sobre ele andou fazendo bem, e Deus espera isso de mim e de você. O Espírito Santo vai te encher, e vai te ungir, e vai colocar a palavra na tua boca, para onde você estiver, você ser a diferença, porque você é a Bíblia que a tua família vai ler, você é a Bíblia que os teus colegas de trabalho vão ler. A tua vida tem que ser a palavra viva, o teu comportamento, a tua conduta, as palavras que saem da tua boca.
tem que ser para eles um testemunho vivo, e através da tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deixa Ele te encher, deixa Ele te ungir, faça aquilo que o Espírito Santo manda, seja guiado por Ele, porque Ele vai operar maravilhas. Vá comigo para terminar, Romanos 8. Olha o que diz o versículo 14. Deus tem para nós, amados, uma vida abençoada. Não significa que não enfrentaremos problemas. José enfrentou, Moisés enfrentou, Josué, Davi, Gideão. Agora é a nossa vez, né? É a nossa vez de receber a unção, é a nossa vez de receber a palavra em nossa boca. Agora é a nossa vez de vivermos aqui. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo, quem tem relacionamento com Ele, quem é dirigido, conduzido. O José recebeu da vida limões, mas não azedou, porque o Espírito Santo estava com ele. Não caiu em depressão, não desistiu, não recuou, e lá na frente teve um testemunho glorioso para contar. Davi também enfrentou lutas, adversidades, mas morreu em boa velhice, farto de dias, abençoado, porque o Senhor era com ele. E agora é a nossa vez, minha gente. Agora é a nossa vez de sermos cheios do Espírito Santo, de receber do Senhor virtude e poder e ser a diferença onde estamos. Sermos guiados pelo Espírito do Senhor, dirigidos. Nós vivemos em dias que, infelizmente, muita gente se conforma em ser frequentador de igreja. Assistir um culto, uma reunião, canto louvor, bate palma e tá bom. Para Deus não tá bom, minha gente. Ele quer nos ungir, Ele quer nos encher, Ele quer que sejamos sal da terra, Ele quer que sejamos luz do mundo, Ele quer que sejamos a diferença. José foi a diferença no tempo dele, Gideão foi a diferença no tempo dele, Davi foi a diferença, e agora é a nossa vez de sermos a diferença nessa terra, para que o mundo que jaz no maligno olhe para nós e diga: é cheio do Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, tem sabedoria, tem entendimento, porque foi o próprio Deus que deu, e o Senhor vai te dar hoje. Talvez você possa ter entrado aqui hoje como José, enfrentando talvez uma inveja, uma rejeição, enfrentando talvez uma ingratidão, uma injustiça, um problema, uma dificuldade, mas saiba, embora Deus não diminua os problemas, Ele vai aumentar a tua força, Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça, Ele vai estar contigo e Ele vai te dar vitória, porque essa luta de hoje vai ser o testemunho que você vai contar amanhã. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar. A igreja orava, o Espírito Santo enchia, e o Senhor vai te encher também. Agora depende de você abrir o coração, depende de você querer, depende de você desejar. Ele não faz acepção de pessoas, Ele está aqui em nosso meio, Ele quer encher a todos, Ele quer dar sabedoria a todos, Ele quer dar capacidade, entendimento a todos. Eu não sei o que você tem enfrentado, quais são as lutas que tem vivido. Eu sei que o Espírito Santo quer te fortalecer, quer te renovar, quer te revestir. Agora você tem que querer também. O José quis, o Gideão quis, Davi quis, e agora é a nossa vez. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor.